Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, eu tô com muita vontade de fazer esse vídeo e já tô com vontade já tem um bom tempo, só que eu não consigo. Tem dias que eu estou tentando e eu não tenho conseguido. Por quê? Um dos motivos é que a maioria dos meus vídeos eu gravo no trabalho, né? No meu intervalo eu gravo, estou sozinha neste momento, na maioria das vezes eu estou sozinha. Só que, gente, nos últimos dias, os vizinhos resolveram fazer barulho, mas muito barulho. Então, na hora que eu ia gravar o vídeo, começava aquele barulho todo e era impossível gravar qualquer coisa. E a gravação demora um tempinho, né? Então, eu penso no que eu vou falar, eu gravo, depois eu mando pra menina, né, que me ajuda e ela edita o vídeo, só então ela me devolve e aí eu vou postar. Então é um processo que demora um pouco para ser concluído. Então não é tão rápido, né? E não é assim, vou gravar, pronto, resolvido. Não é assim. E gente, e por falar na menina que edita pra mim, orem por ela. Maíra é o nome dela, uma bênção de Deus, e ela não sabe, não conhece ainda o poder que Deus tem e o quanto Deus pode usá-la, né? O quanto Deus pode realizar na vida dessa menina. Ela é uma bênção, uma bênção. Oremos por ela, né? Que ela possa conhecer cada vez mais ao nosso Deus, tá bom? Ó, uma menina promissora. Gente, sobre o que eu gostaria de falar com vocês hoje? O mês de julho, por si, é um mês muito especial. E eu pretendo postar este vídeo no dia 29 de julho, porque é um dos dias mais importantes da minha vida. Gente, no dia 29 de julho de 2003, eu conheci a Deus. Eu conheci a Deus de verdade. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Não muito fácil, né? E eu acredito que muita gente tenha passado por isso também. A minha infância não foi das melhores, não foi a pior infância, mas também a gente teve muita dificuldade, muita luta. E quando eu era criança, eu normalmente no final do ano eu ia passar as férias com os meus tios. E acontecia algo muito interessante, porque a gente ia pra casa dos meus tios, balançou aqui, tremeu tudo. Eu ia pra casa dos meus tios no final do ano, principalmente no final do ano, e eu via algo diferente na casa deles. Eu via na família ali dos meus tios algo que eu queria pra minha família. Eu era muito criança, não entendia muita coisa, mas o que eu enxergava ali era algo que eu desejava, né? Eu lembro que os meus tios, eles serviam a Deus, eles se reuniam, iam para a igreja, louvavam. Eu lembro que um dia, um dos meus tios, porque eu tinha mais contato com dois, né, que pertenciam à igreja, minhas tias, minhas primas iam também. Isso no contexto, tá? Geral, eram vários familiares, várias famílias. Mas eu lembro que um dos meus tios, eu era pequenininha, e eu fui para a escola bíblica, e eu voltei toda animada, participei do ensaio com eles, né? Eu já me achando. E ele gravou era um gravadorzinho, né? Como se fosse uma rádio. E eu cantando, e eu achei aquilo o máximo. E era uma vida que eu não tinha. Eu não tinha, sabe, os meus pais orando. Eu não orava. Eu não sabia o que era realmente a oração. Eu lembro que por causa de algumas aflições que a gente passava, eu lembro que eu fechava os meus olhos, sem saber que eu estava orando, eu começava a falar com Deus, pedir para Ele me livrar de algumas situações que nos rodeavam ali, e era muito difícil, mas eu não sabia que estava orando, e eu já orava, já falava com Deus na minha simplicidade, na minha maneira, né? Mas os meus tios, os meus primos viviam outra coisa. Eles oravam. Gente, a admiração que eu tinha pelos meus tios, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Sabe? Pra mim, a minha infância é como se eles fossem anjos, né? Se eles fossem
maravilhosos, sabe? Era uma admiração muito grande pelo fato deles servirem a Deus e a minha casa não. E eu me recordo que eu era criança e eu pensava da seguinte maneira, olha só, criança, e eu pensava da seguinte maneira: eu não sou crente, porque era o termo mais usado, né? Eu não sou crente, mas um dia eu serei. Quando que eu vou ser? Não tinha ideia, mas eu tinha certeza que um dia eu seria crente, que um dia eu serviria a Deus, porque eu via aquele formato de servidão e eu gostaria muito. Enfim, na época de escola, eu lembro de um jovem que estudava comigo, né? Ele era mais velho, repetente, e era só misericórdia. Isso dentro da sala de aula. Era um aluno agressivo, era um aluno usuário de droga, um aluno que quebrava as coisas dentro da sala de aula, agredia os outros alunos, era terrível. Este aluno, eu lembro de um professor que colaborou para me encantar com a educação, para que eu tivesse encanto com a educação, porque eu tinha um professor que o tratava de forma diferente, né? Ele passava um amor para este aluno que ninguém conseguia. E este aluno o respeitava por isso. E esse fato me chamava muito a atenção, né? Porque era um jovem muito agressivo. Era um jovem que não tinha controle sobre si, sabe? Ele não tinha controle sobre si, ele agredia, ele agia ali na impulsividade. E eu me recordo que uma amiguinha da escola, uma das jovens ali que estudava comigo, sou muito grata a ela me convidou para ir à igreja. Sempre me convidava, mas eu lembro que especificamente numa terça-feira de manhã, ela ficou me convidando. Mas assim, gente, a igreja que ela frequentava, eu não gostava. Porque a igreja dela era muito diferente daquela que eu de vez em quando ia com os meus tios. Era muito diferente, eu não gostava. Eu atravessava a rua e era muito perto da minha casa, então eu escutava. Eu gostava do louvor. Eu lembro que eu ficava ouvindo assim o louvor, amava. Mas eu não gostava da igreja. Daquela igreja. E isso eu já estava ali na fase da adolescência, já detestava aquela igreja. E a minha amiga, a Ellen, Ellen, se você estiver vendo este vídeo, eu sou muito grata a Deus pela tua vida. Gente, a Ellen era nova convertida. E ela me convidando. Eu lembro que ela ficou tanto tempo me chamando que eu respondi, eu vou. Só que eu respondi somente para ela parar de me pentelhar, porque eu não iria. Eu não queria ir. A minha mãe, normalmente, assim, a gente avisava para ela, mãe, eu vou em tal lugar. Minha mãe falava, não vai. Então, eu já tinha associado esta ideia de que ela ia chegar da minha casa falando vamos. Eu ia falar, mãe, eu vou, e minha mãe ia dizer não. Então, estava resolvido. Pronto, tudo planejado. E aí, a minha amiga chegou à noite. Eu lembro que era aniversário do pastor. E eu falei assim pra ela, eu vou só porque é festa. Só porque vai ter bolo. Vai ter bolo? Se tiver bolo, eu vou. Se não tiver, eu não vou. Eu lembro que ainda falei assim. E aí, ela chegou na minha casa. Não lembro o horário exatamente, mas era umas 6 e pouquinho. Vamos! Eu nem falei com a minha mãe ainda. Aí eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe falou assim, vamos aonde? Eu falei, mãe, é que ela me chamou para ir para a igreja, mas nem banho eu tomei. E aí minha mãe respondeu assim, você vai. Você falou que ia para a igreja, então você vai. Nossa, acabou comigo, né? Eu falei, acabou com os meus planos ali, aquilo que eu tinha projetado não funcionou. Fui para a igreja com a minha amiga. E aí eu ouvi a palavra, né? Eu lembro que a esposa do pastor estava pregando. E ele ia pregando. Foi muito interessante. Porque ela ia pregando, à medida que ela ia pregando, eu me lembro que eu olhava para minha amiga assim. A minha amiga levou o irmão, me levou e levou a minha irmã também. Ela conseguiu, nova convertida, e levou os 3 ali para a igreja naquela noite. E eu lembro que a esposa do pastor pregando ali, falando a palavra. E eu ia falando e parecia que estava falando da minha vida. Eu lembro
lembro que eu olhava pra minha amiga assim, com a cara de, não vou cair nessa. Não vou cair. Imagina, eu sei que você já contou toda a minha vida. Na minha cabeça, eu pensava dessa forma. Eu sei que você já contou a minha vida toda pra ela. Você tá querendo dar uma despertinha e tal. Era desse jeito que eu pensava. Só que chegou um ponto em que ela começou a falar e ninguém sabia, sabe? Ela pregando ali, começou a falar coisas por alguns minutos. A impressão que eu tive é que a igreja estava vazia e só estava, só nós duas ali, só estávamos nós duas. E parecia que ela estava falando só pra mim, E eu lembro que ela falava da seguinte maneira. Ela falava assim: Deus está dizendo que tudo aquilo que você chora de madrugada, escondendo o seu rosto, abafando o seu rosto no travesseiro para que ninguém te ouça chorando e pergunte por que você está chorando, Deus quer te livrar. O inimigo não vai tocar em você. O inimigo não vai mais tocar em você, porque o sangue de Cristo vai te cobrir e você vai ter uma nova história, você vai ter uma nova vida. Aquilo que você passava, você não vai ser mais obrigada a passar. Eu lembro que era estranho, porque aquilo ninguém sabia. Ninguém sabia que eu chorava, ninguém sabia o que eu passava, porque a gente apresenta para as outras pessoas aquilo que a gente quer, A gente mostra para os outros aquilo que você quer mostrar. Se você quer mostrar suas lágrimas, você vai mostrar suas lágrimas. Mas se a única coisa que você quer mostrar para os outros são os seus sorrisos, aparentemente você é uma pessoa muito feliz. Você não chora, porque ninguém te vê chorando. E era dessa forma. Eu mostrava para as pessoas uma alegria transbordante, uma pessoa simpática e era tudo muito bom. Mas as minhas angústias, as minhas lutas, aquilo que eu passava sozinha, muitas vezes ninguém sabia. E aquela palavra veio de encontro a mim justamente nesse sentido. Você não estará mais sozinha. Deus vai estar contigo. Esse foi o ponto, a palavra que veio a mim, A palavra de Deus. Eu fui naquela igreja e ouvi pela primeira vez a palavra para mim, entendeu? E outra coisa me chamou muita atenção naquele dia 29 de julho de 2003. Eu lembro que eu entrei na igreja, a igreja muito cheia, aniversário do pastor, Então, tinha muitos visitantes. Eu lembro que eu olhei para um jovem e fiquei abismada. E ele me chamava muito a atenção, não é paquera, não era nada disso não. Eu olhava para ele sem acreditar. Eu olhava para ele e falava: meu Deus, eu conheço ele. Eu conheço esse jovem. Era aquele jovem que dentro da sala de aula, quando mais novo, que estudava comigo, ele era agressivo, ele usava droga, ele xingava todo mundo. Eu olhava para ele e eu vi uma pessoa sã, Eu vi uma pessoa centrada, uma pessoa ouvindo alguém, porque ele não fazia isso na sala de aula, Não que ele fosse duas caras, não era isso. Ele era um na igreja e outro na escola. Não era isso. Já tinha um tempo que eu não me encontrava. E ele havia aceitado Jesus como seu Senhor, seu Salvador. E ele havia sido transformado por Deus. Transformado, completamente transformado. Aquele garoto que dentro da sala de aula chegava a assustar, causar medo nos outros, eu olhei para ele e eu vi uma pessoa transformada. Eu que tinha entrado pela primeira vez naquela igreja, Eu olhei para ele e eu pensava assim: meu Deus, o que aconteceu com ele? Quem é esse rapaz? Olha, ele tá transformado. Aquilo era algo assim surreal para mim. Eu lembro que eu cheguei a falar dessa maneira: se Deus transformou
Ele? Eu sou fichinha. Porque era tão difícil você imaginar, sabe? Que uma pessoa como era estava ali. Foi algo que me chamou a atenção. E naquele dia, por causa da palavra que veio na minha vida, por causa daquilo que eu vi, aquela transformação real. Eu vi aquela transformação, eu conhecia anos antes, né? Eu sei o que Deus fez na vida daquele rapaz. Vocês não têm noção, eu estava vendo um jovem sentado e ouvindo atentamente. E era um jovem que não tinha essa possibilidade, porque ele era agressivo, ele era terrível. E eu vi a transformação de Deus na vida dele. E naquele dia, eu tive certeza que se Deus quisesse transformar minha vida, transformar minha história, transformar a minha família, seria fácil. Seria fácil para Deus. Não tem impossíveis para Deus. Eu vi o impossível naquele momento. Eu vi o impossível na vida daquele jovem. Então a minha vida, a minha casa, a minha família, sabe? Eu tenho o privilégio de ter orgulho da minha família. E tantos traumas que na infância eu tive, eu tinha certeza, através daquilo que os meus olhos viram, que Deus poderia agir. Eu lembro que a pessoa que estava pregando, ela falava assim: você quer aceitar Jesus? Eu ouvi um louvor de fundo, que eu nunca vou esquecer desse louvor. E eu não vou cantar porque, gente, misericórdia. Não vou cantar, não. Depois até coloco aqui a letra do louvor. Mas eu não vou louvar. Eu lembro que eu ouvia a voz, eu ouvia o louvor, eu ouvia a voz dela falando comigo: aceita Jesus como seu único Senhor, o seu único Salvador. Deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele transformar a tua casa, deixa Ele te transformar. Eu lembro que parecia que não tinha ninguém perto de mim. E eu nunca tinha chorado na frente de ninguém. Sabe, nenhum amigo jamais tinha me visto chorar. Eu me escondia para chorar. E eu lembro que eu comecei a chorar sem controle. Chorei e fui andando, chorando. E fui andando. E ela falava assim: repete comigo esta oração. E eu repeti com ela. Quando eu me dei conta, assim, eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Eu tava lá na frente aceitando Jesus. E eu falei: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui na frente? Eu vim, né? Eu não tinha planejado. Não era aquilo que estava combinado. Mas eu fui. Dia 29 de julho de 2003. A data mais importante da minha vida. E eu lembro que ali eu aceitei a Jesus. Só eu. Minha irmã não aceitou, meu amigo também não. Eu aceitei a Jesus. Aquele jovem que tinha sido completamente transformado por Deus e veio alegre, sabe? Glória a Deus, Mari! Você aceitou Jesus, nós somos irmãos em Cristo. Os jovens da igreja, gente, vocês não têm noção. Aqueles jovens me abraçaram sem me conhecer. Sabe, eu lembro que eles me levaram para casa numa alegria tão verdadeira. Sabe, eles demonstrando um amor tão grande pela minha vida, mostrando que eu era importante, que a minha alma era importante. E eu ficava meio: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que é esse carinho todo, eu não sei o que é essa atenção, eu não conheço, sabe, este amor. Não conheço, tudo novo pra mim. Eu lembro da Pamela, a Gra, Michele, né? Elas, principalmente elas, fizeram uma grande diferença na minha vida. Me abraçaram,
me abraçaram e me levaram para casa. Eu lembro que elas pulando, a Pamela pulava assim, falava assim pro meu pai, né? A Mara aceitou Jesus, agora ela é de Cristo. E aí o meu pai, que não era evangélico, dentro da minha casa, respondeu o seguinte: você fez uma escolha e agora ela é definitiva. Com Deus não se brinca. Se você escolheu servi-lo, é para sempre. Aquela palavra foi definitiva. Eu entendi que com Deus não se brinca. Não tem esse negócio de ir, sair, não tem não. Agora é buscar, avançar, é aprender, é conhecer e é seguir em frente, e é Deus. E foi assim, né? Aquela igreja que eu detestava. Fiquei ali por anos. Ali eu conheci a palavra de Deus, ali eu aprendi, né, o que era a oração, eu aprendi o que era amor, o que era amar, né. Ali, um ano depois, mais ou menos, a minha irmã aceitou a Jesus, né, um pouco depois a minha mãe. E o meu pai demorou. O meu pai é uma pessoa muito bacana. Se vocês conhecessem meu pai, sempre foi uma pessoa muito bacana. E na minha ideia, nos meus projetos de vida, o meu pai seria muito fácil aceitar Jesus e ir para a igreja. E não foi assim. Demorou muito. Demorou anos. E foi um tratamento tanto na vida dele, para ele, quanto para nós também. Porque a gente tinha eu posso falar por mim, tá? Eu tinha um entendimento muito errado de que depois que eu aceitei a Jesus, eles eram obrigados a servir a Deus comigo, e eu entendia de forma errada que eu tinha que mostrar algo. Como eu vi uma transformação na vida de alguém, e isso me motivou, eu entendo que essa transformação que Deus faz é muito importante que seja apresentada. Mas a transformação de Deus é de dentro para fora. Quando eu enxerguei aquele jovem transformado, ele estava transformado por dentro, verdadeiramente, e aquilo que transparecia para fora era real. Ele não estava tentando mostrar para alguém, é porque de dentro passou para fora. E eu achava que eu tinha que mostrar do lado de fora algo que ainda não tinha acontecido por dentro. Não sei se vocês conseguiram entender. Então eu tentava demonstrar algo para o meu pai, tentava mostrar, e não era a verdade. Então Deus foi me lapidando, foi me transformando, não foi de um dia para o outro. Aquele jovem era muito nítido porque ele era muito intenso. Sabe? Aquele jovem que antes era agressivo dentro da sala de aula não era mais uma pessoa agressiva dentro da sala de aula. Entretanto, eu que escondia o que eu realmente sentia de todo mundo, as pessoas não conseguiam enxergar o quanto Deus estava me transformando. No máximo, enxergava que agora eu chorava na frente dos outros. Eu escondia. Porque por tanto tempo eu escondi o que eu realmente sentia, o que eu realmente era, que quando Deus foi me transformando, não era reconhecível aos olhos das pessoas, porque Deus estava transformando primeiro o meu interior, e só depois que seria apresentado a verdade no meu exterior. E aí, o que eu quero falar para vocês? Deus é o Deus do impossível, Deus transforma, sabe? Deus age. Meu pai, a forma como meu pai aceitou Jesus, gente, olha, tem um pastor na cidade que o nome dele é Damião. Ele não é letrado, não tem teologia, não tem nada. Eu tô falando de teologia faculdade, tá, gente? Faculdade, não é que seja, ai, a Mariana não gosta de teologia, não, gente, pelo amor de Deus, precisamos estudar, é bom, mas ele não tinha, e ele trabalhou com o meu pai,
por algum tempo. E o meu pai olhou para ele. Tinha o pastor Damião, tinha um outro jovem, Leandro, que trabalhava com meu pai também. E o meu pai olhou para eles e viu que eles tinham um posicionamento de servos de Deus. E foi justamente aquilo que tocou o coração do meu pai. Deus usou aqueles homens para agir na vida do meu pai. E meu pai aceitou a Jesus na igreja ali do pastor Damião. E desde então, posso declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, né? Eu tive uma infância completamente conturbada, bagunçada, desestruturada. E hoje eu posso dar uma infância para os meus filhos na presença de Deus, né? Uma infância de amor, de respeito, de conhecimento da palavra. Meu marido é servo de Deus, né? Eu sirvo ao Senhor. Lógico, tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, enxergo e não posso aceitá-los, né? Então, se eu sei que aquilo está errado em mim, vamos batalhar, vamos orar e deixar Deus agir, né? Deus transformar tudo. Ainda tem muita coisa que o Senhor tem transformado. Já tem aí quase 20 anos que estou na presença de Deus. Já dei alguns tropeços, já tive entendimentos errados, já fui precipitada, mas Deus vai mostrando a verdade e é importante que a gente vá conhecendo a palavra do Senhor. Quanto mais a gente se aproxima da palavra de Deus, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais nítido ficam os nossos erros, mas a gente enxerga o quanto somos imperfeitos, né, e o quanto necessitamos dele, né? Tem uma historinha, né? Aquela historinha de você tá num lugar escuro e você não vê as suas falhas, você não vê a roupa furada, você não vê a roupa manchada, você não vê, né, o que tá de errado, porque você tá no escuro mesmo. E aí você acende a luz e fica claro. Quanto mais a luz aparece, mais nítido são os problemas que nós temos, né? E você vai se aproximando, vai se enxergando ali no espelho, aí que você vê mais ainda as suas falhas, não é só a falha dos outros. Os outros você acaba enxergando também, mas principalmente as suas. É muito ruim quando você só enxerga no outro e se sente perfeito. Porque quanto mais próximo da luz nós estivermos, mais das nossas falhas e imperfeições nós vamos enxergar em nós, né? Porque perfeito é o Senhor. O que nós precisamos fazer é buscarmos a perfeição, nos aperfeiçoarmos, eita que palavrinha, mais e mais, não nos conformarmos, tá bom? Deus, ele transforma tudo. Eu não vou ficar testemunhando aqui cada detalhe do que eu vivia de ruim, porque não tem necessidade. Cada um tem a sua história, né? Cada um sabe pelo que tem passado, pelo que tem sofrido, pelas angústias, né? Aquilo que dói, né? Feridas que machucam ou machucaram muito, e mesmo estas que parecem tão difícil, que parece até que em algum momento vai ser necessário amputar. Deus trata, Deus transforma. Mas é necessário que nós busquemos a Ele e reconhecemos que não há outro Deus, não há outro Senhor, não tem outra resposta, tá? Aí, como a gente sempre tem que falar um versículo aqui, né? Porque é bom. Eu quero ler aqui em Colossenses, no capítulo 1. Versículo 3 em diante é rapidinho, tá? Porque eu sei que o vídeo já está longo. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Desde que ouvimos falar de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos que lhes amavam, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho, vocês conhecem, que chegou a vós,
e também está em todo mundo, frutificando e crescendo. Então está se espalhando este evangelho, esta palavra da verdade. Assim como entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Epáfras, este homem que falou da palavra, que mostrou a verdade, que compartilhou aquilo que ele tinha. Gente, não se cala não. Você conhece a verdade do Senhor? Espalhe essa verdade. Sabe, tem pessoas que precisam de Deus. Pessoas que precisam conhecer a Deus. Sabe que às vezes elas estão acostumadas a olhar o Deus que os seus tios servem. Que o pai, a mãe servem. Mas elas ainda não conhecem a Deus. E precisam conhecer. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Fato. Mas usa a tua boca para falar desse amor. E fale não apenas com palavras ditas pelos seus lábios, mas fale do amor de Deus e do Evangelho do Senhor, desta verdade, através das suas atitudes, sabe? Através das suas ações com as pessoas dentro da tua casa, através do respeito, do zelo, a forma como você trata os seus pais, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, os seus amigos de escola. Lembra que eu falei que aquele jovem não era um dentro da igreja e outro dentro da escola, não. Quando ele se transformou, ele mostrou para todos, mesmo dentro das escolas, aquilo que Deus havia feito na vida dele. A transformação foi interna e passou para o externo, nítido a todos os olhos. Deus age de forma sobrenatural, até naquilo que parece ser impossível. Ah, mas é impossível Deus transformar a minha casa, é impossível Deus transformar a minha vida, é impossível Deus transformar a minha história. Aquilo que é impossível para nós é mais do que possível para Deus. A gente é fichinha para Ele. Deixa Deus usar, deixa Deus agir, deixa Deus transformar. E em especial, eu sei que algumas pessoas aqui que assistem esses vídeos não vão à igreja, não leem a Bíblia, oram mais ou menos, não conhecem a Deus. E aí eu te convido a conhecer este Deus. Deus de amor, Deus de justiça também. Com Ele não se brinca. Eu te convido. Faça um propósito com o Senhor. Busque. É possível encontrá-lo. Ainda é possível encontrá-lo. O Senhor tem portas para te receber, mas tem ouvidos para te ouvir. Tem boca para falar com você, te responder. Pode ter certeza que se em sinceridade você buscá-lo, você o encontrará. Deus tem salvação para a tua vida, para a tua família. Tem uma história a ser transformada através de você. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Assim como Epáfras foi para aquele povo. Assim como eu fui dentro da minha casa. Eu fui a primeira dentro da minha casa a conhecer e a buscar. E todos nós podemos conhecer e encontrar. Deus te abençoe. Deus te abençoe.